quero pedir permissão para gravar a apresentação de vocês, porque como faz parte do conteúdo, né, o que cada um vai apresentar, aí eu preciso gravar para disponibilizar, né, para as pessoas que ou estão trabalhando ou que não conseguiram acessar a nossa aula no dia de hoje. Ok? Vocês estão me ouvindo? Alguém me responde, por favor? Sim. Ok. Obrigada. Então, vamos para os slides. Bom, então o tema da nossa aula é infecção do sítio cirúrgico, né? Todos os cuidados que a gente faz, tanto no pré-operatório, no trans e no pós, eles são, né, claro que para manter os sinais vitais do paciente, evitar alguma complicação e principalmente para evitar a infecção do sítio cirúrgico. O que é sítio? É o local da operação, né? Então, ali onde ficam os pontos e onde foi manipulado. Então, se eu fiz uma cirurgia no pé, o sítio cirúrgico meu é no pé. Se eu fiz na barriga, meu sítio cirúrgico é na barriga, ao redor dos pontos e na cavidade mais interna. Então, por isso que a gente fala infecção do sítio cirúrgico. É diferente de outro tipo de infecção. Às vezes, eu cortei meu braço e tive uma infecção ali, mas eu não fiz uma cirurgia, então não é infecção do sítio cirúrgico, é só uma infecção ali da pele que aconteceu. Tá? Então, só vai ter infecção do sítio cirúrgico quem fizer cirurgia com corte, ok? Corte pode ser tanto por vídeo quanto a cirurgia aberta mesmo, tá? Então, nós temos alguns tipos de infecções que acontecem dentro do hospital. E a gente chama de IRAS, essas infecções. Então, como que é o nome? O que significa IRAS? Infecções relacionadas à assistência à saúde. Então, muitos pacientes, quando são internados, eles são submetidos a procedimentos invasivos, né? Então, você passa uma sonda, você pega uma veia, faz uma cirurgia, é algo que está invadindo o corpo do paciente. E por conta disso, o paciente pode desenvolver uma infecção relacionada a isso. Caso que não aconteceria se ele estivesse na casa dele, ou se ele não precisasse de nenhum procedimento invasivo, né? Dele não teria essa complicação. Mas, infelizmente, só pelo paciente ser internado, né, vai tomar um medicamento, alguma coisa, acaba sofrendo essa infecção. Quais são esses tipos de infecções que têm a ver com assistência à saúde? Pode ser infecção da corrente sanguínea, associado principalmente quando precisa pegar uma veia central, né, que é aquela que vai lá perto do comecinho do coração, na veia cava. Pode ser uma infecção do trato urinário, associado ao uso de sonda, tanto uma sonda de alívio quanto uma sonda de demora. Pode ser a pneumonia associada à ventilação mecânica. Então, quando o paciente é entubado e fica respirando pelo ventilador, tanto no centro cirúrgico, na UTI, ele pode desenvolver essa pneumonia, porque é invasivo. E a infecção do sítio cirúrgico por causa do corte e a manipulação dos tecidos e dos órgãos do corpo. Então, esses são os 4 tipos de IRAS, né, de infecção relacionada à assistência à saúde. E hoje, né, até por se tratar de centro cirúrgico, a gente vai ver esse 4º tipo, que é a infecção do sítio cirúrgico. Mas só para vocês entenderem que existem outras infecções que acontecem dentro do ambiente hospitalar. Então, a infecção do sítio cirúrgico é a 3ª causa de infecção relacionada à assistência à saúde. Então, tem outras que vêm antes, e a infecção do sítio cirúrgico é a 3ª. E ela tem taxa de 14% a 16%, né? Então, dos pacientes que fazem cirurgia, de 14% a 16% desenvolvem uma infecção do sítio cirúrgico. Então, a cada 100, 14, 16 pessoas têm. Então, é bastante se a gente for pensar, né? 14 não é pouco para cada 100 pessoas. E repercute também no aumento dos dias de internação que esse paciente fica no hospital. Aumenta em 7 a 11 dias caso o paciente tenha uma infecção. Então, se eu operei e eu ia ficar um dia no hospital, um dia, vamos dizer, aí eu desenvolvo uma infecção do sítio cirúrgico, eu acabo ficando 8 dias, acabo ficando 12 dias, então isso aumenta muito. E cada dia no hospital é bastante caro, né? Porque você ocupa um leito, tem profissionais cuidando de você, tem monitor, tem oxigênio, tem medicamento. Então, o tempo todo que você está no hospital está gastando dinheiro. Então, por isso, né, também que é importante pensar
em reduzir essa infecção do sítio cirúrgico. Sem falar que o paciente tem mais chance de morrer, tem mais chance de desenvolver outras complicações, né? Às vezes o paciente não estava com pneumonia, de ficar internado lá no hospital, ele pode pegar. Às vezes ele precisa de uma sonda vesical, que não precisaria se não tivesse infecção. Aí também pode desenvolver outra infecção. Então, assim, uma coisa vai acarretando em outra, tá? Então, quanto a gente conseguir evitar essa infecção, melhor é para o paciente, para o hospital, para o mundo, para a questão econômica, né? Porque se a gente for pensar aqui em Bandeirantes, a cada 100 cirurgias, 16 pacientes têm infecção. Mas isso acontece em São Paulo, no Rio de Janeiro, no Canadá, Estados Unidos. Então, no mundo todo, tem paciente tendo infecção. E se somar o dinheiro de todo mundo, né? O dinheiro gasto para tratar essa complicação, nossa, dá milhões e milhões. Os países desenvolvidos, né, Estados Unidos, por exemplo, tem uma taxa muito menor de infecção do sítio cirúrgico. Então, tem país que não chega nem a 1%, né? Então, isso é o mais esperado. O ideal seria, né, que fosse 0% de infecção, só que também é impossível, né, operar tantos pacientes e nenhum ter infecção. Então, as taxas, né, em outros países mais desenvolvidos giram em torno de 1%, no máximo 8%. Né? E se a gente for ver, a gente está tendo o dobro de infecção do que esses países. Por que esses países têm menos infecção? Porque eles seguem os protocolos, né, de uma forma mais efetiva. Às vezes é um hospital que tem mais dinheiro, mais recurso, investe na capacitação dos profissionais. Então, tudo isso soma, né, na hora de prevenir essa infecção. E tem algumas cirurgias que acabam acontecendo mais infecção do que outras. Quando eu colocar ISC, significa infecção do sítio cirúrgico, tá? É uma abreviação que ela existe aí a nível mundial. Então, tem cirurgias que dão mais infecção do que outras. Claro que se uma cirurgia já está infectada, na hora que vai fazer o procedimento, né, a chance de ter uma infecção ali, continuar a infecção é muito grande. Uma cirurgia potencialmente contaminada também vai ter um pouco mais de risco. Mas também acontece infecção naquelas cirurgias consideradas limpas. Né? Então, uma cirurgia que não está infectado, não está infeccionado nem nada, não tem sinal de inflamação, às vezes pode acontecer de dar infecção. Uma pessoa que vai pôr uma prótese, né? Então não está tendo nada, a pele está tudo certo, mas pode ter infecção a partir do momento que você cortou a pele e entrou no centro cirúrgico. Então teve um estudo que foi realizado, não está aparecendo referência aqui embaixo, que cortou, mas que as cirurgias que acontecem no intestino acabam tendo mais risco de infecção. Por quê? Né? Porque o intestino é um local contaminado, então se cortar ali, né, pode ter vazamento de secreção, né, para a parede abdominal, e isso vai aumentar, sim, a chance de ter uma infecção. E depois vem cirurgia de revascularização do miocárdio, né, quando vai fazer ponte safena, por exemplo. Em cesariana também acontece bastante. Cirurgia para retirar a vesícula, prótese de quadril, cirurgia na coluna, né, laminectomia, em prótese de joelho menos de 1%, e a laminectomia também. Então, assim, depende cada tipo de cirurgia. Mas essa é uma realidade do estudo que eu analisei, né? Então, aqui em Bandeirantes pode ser outra realidade, no Paraná pode ser outra realidade, tá? O importante é que cada centro cirúrgico saiba avaliar a infecção de forma correta para ter esse número, né? Porque o enfermeiro, que ele é gerente do centro cirúrgico, ele tem que saber, quando alguém perguntar qual que é a taxa de infecção do sítio cirúrgico, o enfermeiro tem que saber. E quais são os micro-organismos que mais causam essa infecção? Porque vocês concordam comigo que só vai ter infecção se algum patógeno entrar e começar a se multiplicar, se reproduzir ali na pele ou no órgão, né? E da onde vêm esses patógenos? Então, só lembrando que a nossa pele é totalmente colonizada, então nós temos os micro-organismos residentes que a gente fala, porque eles residem na nossa pele, né? É a microbiota. Então, ele vive na nossa pele já normalmente, todo mundo tem. E tem a microbiota que é transitória. Então, por eu pegar em algum lugar, por eu sair na rua, eu entro em contato com outros patógenos que não fazem parte da minha pele. Aí, a hora que eu tomo banho, acaba saindo esses patógenos que são transitórios, tá? Então, os que causam infecção, geralmente são os que moram na nossa pele, né? E é isso que causa bastante preocupação e demanda de cuidado. Porque se ele mora na minha pele, eu preciso fazer uma boa limpeza do local que vai ser cortado,
para que ele saia o máximo possível da minha pele na hora da cirurgia. E por isso nós temos alguns cuidados que alguns grupos vão comentar hoje com vocês. E o principal que causa, assim, 30% das infecções é o Staphylococcus aureus, tá na nossa pele, então em todo lugar a gente tem ele, e é ele que causa, né, principalmente. E daí tem outros, Staphylococcus coagulase negativo, Escherichia coli, Enterococcus, Enterobacter e Klebsiella. São os principais, né, mas são os mais comuns de encontrar na nossa pele mesmo, certo? E quais são os tipos de infecção que existem? Então, tem 3 classificações da infecção do sítio cirúrgico, dependendo de qual superfície da pele ou órgão que a infecção vai atingir. Então, tem a superficial, que é quando acontece a infecção ali no local do ponto, igual tem a foto aqui mostrando. Então, só que no ponto começa a infeccionar. Tem a incisional profunda, né, quando já pega músculo, e órgão e cavidade, quando pega algum órgão, né, ou a cavidade mesmo abdominal, por exemplo. Então, tem esses 3 tipos de infecção. E daí a gente vai ter que avaliar qual tipo que é. Quem faz o diagnóstico de infecção, geralmente, né, é o médico que avalia, mas o enfermeiro de centro cirúrgico, ele também tem a capacidade, né, de avaliar. E a gente tem um instrumento para avaliar se o paciente está com infecção do sítio cirúrgico ou não, tá? Mas como eu disse, a gente não pode fazer o diagnóstico. A gente pode falar os sinais e sintomas que o paciente apresenta, o diagnóstico final quem faz é o médico. E quanto tempo eu preciso observar um paciente após a cirurgia para ver se ele teve infecção? Quando é em cirurgia que não coloca prótese nenhuma dentro, né, só uma cirurgia que abriu, fez a cirurgia e fechou, em até 30 dias o paciente pode desenvolver essa infecção. E quando tem colocação de prótese, em até 90 dias. Vocês podem até ter olhado ou lido em algum lugar que antigamente era até 1 ano após a cirurgia esse acompanhamento. Mas agora, né, o CDC de 2019 mudou essa regra e colocou em 90 dias. Ainda, né, tá se discutindo um pouco isso, porque alguns pacientes apresentam a infecção depois de 90 dias, né? Mas por enquanto essa é a recomendação. Trouxe uma foto aqui para mostrar para vocês a diferença da superficial, profunda ou uma infecção de órgão e cavidade. A superficial, ela vai pegar somente a pele, por isso que eu falei, é o local que tá o pontinho ali mesmo, tá? E também o tecido subcutâneo, que é aquele tecido, né, onde fica uma gordurinha. Se pegar esses 2 tecidos, ela é superficial. Se pegar os tecidos moles mais profundos, né, como a face, o músculo, aí ela é profunda, e se atingir o órgão, aí sim é de órgão ou cavidade. Tá? Então é que depende mesmo em qual lugar que ela está. Como para a cirurgia abre a pele e manipula até o órgão, em qualquer uma dessas camadas pode acontecer a infecção. Tá? Então, por isso que acontece, né, desse jeito. Às vezes pode acontecer só lá no órgão e cavidade, às vezes pode, né? Geralmente ela vai aparecer aqui na pele superficialmente, geralmente vai, porque vai ter formação de pus e o pus vai tentar sair por meio da pele, tá? Então, por isso que a gente consegue observar, mas não é uma regra e nem sempre é dessa forma. E quais são os sinais, então, de infecção do sítio cirúrgico? Então, nós temos 10 parâmetros que a gente deve analisar, e se 3 deles derem positivo, aí já significa que o paciente está com infecção. Para comprovar essa infecção, geralmente é feito um teste, né? Então, é o SWAB, que é como se fosse um cotonete que passa na incisão cirúrgica e depois manda para o laboratório para saber qual é o patógeno que está causando essa infecção. Por que tem que descobrir o patógeno? Para depois tratar, né, com antibiótico que vai matar aquele patógeno que está lá. Né? Então, tem alguns patógenos que podem ser resistentes a algum tipo de antibiótico. Então, por conta disso, precisa fazer esse exame, certo? Então, quais são... Oi, pode falar. Eu tenho uma pergunta. Nesse tubo onde coloca o cotonete, né, quando passa assim na substância, é tipo um gelzinho, não é? Do que é feito isso? Aí você fez uma pergunta que eu não sei te responder. Boa pergunta. A gente pode, se alguém puder dar um Google aí para pesquisar enquanto eu continuo a aula, só para a gente saber. Mas só lembrando que dentro é estéreo, tá? E deve ser só um meio Camilo. Oi, pode falar. A Jana tá tentando entrar. Tá, deixa eu aceitar ela. Obrigada. Diz que não tá. Agora
Aceitei. Então, eu acredito que seja um meio de cultura, né, para o patógeno ir se multiplicando ali até que ele seja analisado, tá? Mas eu não tenho certeza absoluta sobre isso. Entendi. Tá bom? Então, quais são os 10 pontos que tem que observar para ver se tem infecção ou não? Primeira coisa, drenagem de pus. Então, se está saindo pus pelo corte cirúrgico, ali pelos pontos, tá? Geralmente o pus, ele é amarelado, então é diferente se estiver saindo sangue ou se estiver saindo um líquido transparente. O pus, ele é amarelo, tá? A gente consegue ter essa diferenciação. O edema é outro sinal, então se estiver inchado, né, a gente percebe que acaba inchando bastante o local que está apresentando essa infecção. O paciente sente dor na ferida operatória ou ao redor da ferida. Geralmente o local fica quente, justamente porque está com um processo inflamatório, né? Então a temperatura vai subir. Fica vermelho, né? Que é esse rubor, até pelo aumento, né, da circulação dos vasos sanguíneos, eles dilatam naquela parte e acaba ficando mais vermelho por conta disso. Se a sensibilidade fica aumentada, né, então o paciente sente mais do que o normal se tocar. Se está tendo uma deiscência, né, que é uma separação mais natural, assim, começa, tipo, a ferida abrir, né, ter uma cicatrização anormal. A hipertermia, porque fica bem quente. E o paciente, essa hipertermia aqui, não só do local, tá? Ela é diferente. É a hipertermia do paciente. Então, o paciente pode apresentar febre acima de 38 graus, caso ele apresente uma infecção do sítio cirúrgico. Mas é em todo caso? Não. Tem paciente que vai ter uma infecção mais local e não vai chegar a dar uma febre. Pode também ter um abscesso, né, que é a presença de exudato em alguns tecidos que foram manipulados e drenar pus pelo dreno, caso o paciente esteja com dreno, tá? Então, são 10 sinais que a gente precisa ficar de olho para verificar se o paciente tem ou não. Só para fazer menção a esse protocolo aqui que eu estou mostrando para vocês, é de uma aluna de mestrado, né, da USP, da minha orientadora, e ela desenvolveu esse formulário, né? Então, eles ligam para o paciente e vão perguntando essas perguntas de uma forma bem fácil, que o paciente consiga entender, e marcando sim ou não, né? Porque às vezes a gente consegue marcar uma visita com o paciente e consultar ele ao vivo, né? Digamos assim. Mas em alguns momentos a gente consegue fazer só contato telefônico. Tem paciente que opera aqui, mas mora em outra cidade, mora em outro estado. Então a gente não consegue ter essa avaliação presencial. O ideal seria ser presencial, né? Para que o paciente conseguisse estar ali e o enfermeiro ver o paciente de verdade. Mas fazendo essas perguntas de uma forma bem clara, eu também acredito que o paciente consiga responder, tá? Então a gente não vai falar assim, ó, está tendo drenagem purulenta na incisão? Não, tá escrita a perguntinha ali embaixo, ó. A saída de líquido amarelo da sua ferida, entendeu? A ferida cirúrgica tá inchada, tá dolorida, tá avermelhada? Então são coisas que o paciente consiga responder. E para saber se o paciente teve infecção do sítio cirúrgico ou não, precisa fazer a vigilância. O que é a vigilância? É eu fazer o controle dos pacientes que operaram para ver se eles desenvolveram algum sinal ou sintoma de infecção, tá? E a partir desses dados, o enfermeiro tem que tomar providências. O paciente que teve infecção, ele tem que ser marcado uma consulta, fazer um exame para confirmar o patógeno para daí tratar. Ou o paciente, você percebe assim que muito paciente está tendo infecção, 30%. Você já sabe que 30% foge do normal. Então, você tem que implementar medidas ali no seu centro cirúrgico para reduzir essa taxa de infecção do sítio cirúrgico. Tá? Então, não adianta só ligar para os pacientes, saber e depois não fazer mais nada, né? Acho que quando a gente sabe de algo, a gente precisa intervir sobre ele. Quem que faz essa vigilância, geralmente, é a Comissão de Controle de Infecção Hospitalar, que a gente chama de CCIH, né, por causa das iniciais. Então, geralmente, nessa CCIH, trabalha um enfermeiro, geralmente trabalha um médico e um técnico de enfermagem. E eles fazem a busca desses pacientes, não só, né, para a infecção do sítio cirúrgico, mas também para as outras infecções respiratórias, pneumonia, do trato urinário. Então, eles
cuidam de todos os tipos de infecção que podem acontecer no hospital, inclusive da infecção do sítio cirúrgico. Então, essa comissão, ela é formada, né? E geralmente eu fiz estágio 1 mês, né, na CCIH, de um hospital que eu trabalhei, e a gente ia passando em todos os setores, todos os dias, né, fazendo visita para os pacientes e checando o resultado de exame de SWAB de todos, né? Então, a gente sabia qual paciente estava com pneumonia, qual patógeno que estava fazendo o paciente ficar isolado dos outros. Então, a gente tinha controle do hospital todo, o que estava acontecendo. Além de ligar para os pacientes, né, em até 30 dias após a cirurgia. Então, a gente ligava, fazia contato por telefone, né, normal, e tinha essas respostas, né, para saber qual paciente teve infecção ou não. Então, existem 2 tipos de vigilância. Tem aquela que acontece dentro do hospital, né, que é a busca ativa mesmo, enquanto o paciente está hospitalizado, por isso se chama intra-hospitalar, né, dentro do hospital, e a vigilância pós-alta, que é depois que o paciente já está lá na casa dele. E no Brasil é realizado por meio de contato telefônico. Então as pessoas pegam o telefone, liga, né, até 30 dias após a cirurgia, sem implante, e 90 dias quando tem implante. E pergunta todos aqueles sinais e sintomas para o paciente. Então, assim que é feito. Todos os hospitais fazem? Não, gente, não são todos, né? Inclusive, isso é um erro, né? Deveria ser feito sim, mas não é em todo hospital que acontece. Tem um hospital que é tão pequenininho que nem tem esse CIH. Então, por isso que eu falo que o enfermeiro do centro cirúrgico tem que fazer essas ações de vigilância, caso não exista uma comissão só para isso. E mesmo que exista CCIH, o centro cirúrgico e a CCIH sempre estão conversando. Então, assim, o enfermeiro deve pedir o relatório, deve saber quem são os pacientes, fazer um levantamento de qual cirurgião está acontecendo mais, ou qual horário, ou qual tipo de cirurgia, qual que é o patógeno que mais tem, para o enfermeiro conseguir mudar as estratégias que ele está utilizando. E o que acontece é que a maioria das infecções são detectadas após a alta do paciente. Então, quando ele está lá na casa dele, que acontece essa infecção. E não é sempre que o paciente procura o mesmo hospital que ele operou. E isso que causa, assim, uma discrepância na taxa de infecção. Porque às vezes ele operou lá em Londrina, mas como ele mora em São Paulo, ele procura uma UBS e vai lá, olha, enfermeira da UBS, avalia minha ferida, tá saindo pus, tá um pouco quente, aí passa pelo médico da UBS, toma antibiótico e o hospital que ele operou nem fica sabendo do que aconteceu, né? Então, por isso que tem que ter essa vigilância bem ativa mesmo. Então, de 13% até 71% das infecções acontecem após a alta lá na casa do paciente, né? Então, a grande maioria, a grande parte acontece no domicílio. E como que pode prevenir, então, a infecção do sítio cirúrgico? Né? É comprovado que as medidas de prevenção aplicadas no pré, no trans e pós-operatório reduzem a infecção do sítio cirúrgico em até 70%. Né? Então, a gente consegue, assim, mais da metade a gente consegue prevenir com ações e medidas implementadas para o paciente cirúrgico. Vou citar alguns exemplos. A degermação das mãos dos profissionais, usar a roupa cirúrgica estéril, né, quando é o caso da equipe que vai operar, ter uma central de materiais que esteriliza de forma correta e que checa todos os processos de esterilização, de limpeza, desinfecção, administrar antibiótico para o paciente, controlar a temperatura e a glicemia durante a cirurgia, pedir para o paciente tomar banho antes de ser encaminhado, né, para o centro cirúrgico, fazer a degermação ou a limpeza do local que vai ser operado com alguns produtos específicos, né, que vão tirar essa carga microbiana, manter o paciente oxigenado, que também vai ajudar a reduzir a infecção. Então, assim, são várias medidas. Controle do ambiente, a temperatura da sala, reduzir a quantidade de profissional dentro da sala de operação. Então, assim, são inúmeras medidas para prevenir a infecção do sítio cirúrgico. E nós temos os fatores de riscos, né, que são mais ambientais, digamos assim, então, que está relacionado com as ações no centro cirúrgico, mas tem também os fatores de risco do paciente. Então, o paciente mais obeso ou que tem diabetes, ele tem mais chance de
ter uma infecção, né? Extremos de idade, então uma pessoa muito recém-nascida ou um idoso também tem mais chance de ter essa infecção do sítio cirúrgico, né? Lembrando que o nosso corpo, para combater a infecção, ele tem que estar com a imunidade boa, né? Então, o paciente tem que estar forte, estar com a imunidade em dia, né? Quando entrar um patógeno diferente, o nosso sistema imune, ele tem que dar conta, né, de combater esses patógenos. Então, por isso que é importante o paciente estar bem nutrido, né? Praticar atividade física, estar em boa forma, tudo isso vai ajudar que ele não tenha essa infecção. A questão de fumantes também. Pacientes que fumam têm mais risco de dar infecção, porque lembra que o fumo, ele faz vasoconstrição, né? A nicotina faz a vasoconstrição e o fluxo sanguíneo vai ser menor ali para o local que foi operado. Então, por conta disso, pode também desenvolver uma infecção. Então, assim, por isso que essa aula, né, ela é bem boa para fechar, é a última aula do livro de vocês, porque faz sentido que todos os cuidados do pré, do trans e do pós, eles também estão voltados para a prevenção dessa infecção, tá? Então, por isso que agora vocês vão, né, apresentar os infográficos, focando em algumas estratégias que previnem a infecção do sítio cirúrgico. Nem todas estão aqui dispostas, né? Mas as mais importantes eu distribuí como tema para vocês. Gente, alguma dúvida até esse momento? Querem perguntar algo? Deu para entender? Me respondam, please. Sim. Ok, obrigada. Bom, então a gente pode começar as apresentações? Vocês já estão organizados? Quem que vai falar? A pessoa tem microfone? Não sei se vocês chegaram a ver a ordem que eu coloquei nos slides, tá? Mas a gente vai seguir essa ordem aqui. Vou mostrar para vocês quem que é o primeiro. Primeiro é esse grupo que vai falar sobre a degermação das mãos. Quem que é? Só para avisar vocês, tem um infográfico aqui grandão e depois eu aproximei para que todo mundo consiga ler, tá? Então todos os slides estão nesse modelo. Quem vai apresentar esse pode começar. Gente, quem que é? Camila, Oi. precisa falar o nome de todo mundo do grupo, a pessoa que for apresentar? Eu recebi no e-mail, já dei o ok para todos os grupos, mas se vocês quiserem reforçar, pode falar. Para a Entendi, gente então saber, tá. né, quem fez. Também. E assim, só lembrando, gente, que não precisa ter vergonha de falar. Aqui ninguém tá para julgar e fez certo, fez errado, fez bonito, não fez tão bonito. Eu acho que o importante é a gente ter essa discussão e no final da aula a gente sair, né, entendido do que, como que aquele cuidado ajuda a prevenir a infecção, tá? Então podem ficar tranquilos quanto a isso. Se tiver alguma correção, eu faço, tá? Se tiver algum dado errado ou se precisar complementar a informação também eu vou fazer. Gente, o grupo não tá aqui? O grupo tá decidindo quem que vai apresentar? Professora Camila, esse trabalho... Ui, desculpa. Esse trabalho é do grupo da Andressa. Ela acabou de me mandar uma mensagem aqui. Que ela tem um problema no microfone. Deixa eu ver com ela, só um minutinho. Veja se outra pessoa do grupo pode apresentar. Tá, vou ver com ela. Espera aí, só um minutinho. Tá bom, espero. Rapidinho. Senão a gente pula pro próximo. Ela pediu para você passar pro próximo. A gente volta. Sobre degermação e antisepsia da pele. Ai, meu Deus. Eu, Quem tá falando? a Marcela. Oi, Marcela. Vamos lá. Fica tranquila, só explicar, que vocês entenderam. Tá bom.
qualquer coisa me corrija, professora, porque eu fiquei meio confusa em algumas coisas, mas eu vou tentar passar o que a gente entendeu. Ok. O nosso é sobre o preparo da pele. A gente colocou a imagem aí de alguns produtos que são usados, né? E o álcool que é feito uma asepsia imediata. Coisa rápida, que nem quando precisa puncionar um paciente, precisa por um acesso, aí a gente usa o álcool. Quando para cirurgia, é feito a degermação, que é a escovação, né? E depois da escovação, aí faz a asepsia. Essa parte que eu fiquei assim meio confusa. Tá, depois eu ajudo a fechar esse daí. Pode continuar. Então, vou falar um pouquinho sobre o preparo da pele, né? É importante, no período pré-operatório, para reduzir o risco de infecção da ferida cirúrgica, e a degermação é realizada em alguma cirurgia conforme a rotina do hospital. Deve ser feito o mais próximo possível do horário da cirurgia. A degermação e a antisepsia pode ser feito através de agentes químicos, em que são usados sabão, especiais e antissépticos. Só um minutinho, deixa eu falar para a família aqui, fica quietinho. Tá bom. Voltei. Tá. Ai, espere um pouquinho, professora, eu tô meio perdida. Tá, você estava falando que é feito na pele, o mais próximo possível da cirurgia. Isso. A asepsia é feita a antisepsia é feita quando tem a presença de micro-organismos na pele. A asepsia é um local que já está reduzido, né, de carga microbiana, e que a gente faz para melhorar. E Sim. a degermação é a escovação na hora da cirurgia. Um minutinho. Quem que faz a degermação e quem que faz a antisepsia? Vocês chegaram a ver algo sobre isso? Não, sobre isso não. É que eu deixei uma anotação aqui e eu perdi sobre o nome dos produtos. Mas está escrito aqui no slide, são esses aqui mesmo. Então, mas eu tinha mais explicadinho. Mas, Tá. então, vamos lá. Clorexidina, né? Álcool 70 e o iodopovedine. O álcool 70 é mais para fazer a asepsia, clorexidina e o iodopovedine para fazer a degermação. E existe os casos, assim, de paciente tomar o banho, né, com o sabonete, que é um artigo que eu li que ele ajuda bastante a reduzir a carga de bactérias. Então, ele toma o banho, né, antes de ir para o centro cirúrgico. Daí chega lá, faz todos esses outros, mesmo ele tendo tomado banho, tudo, aí, a hora da cirurgia, ele vai passar por esse processo de degermação no local a ser operado. Eu acho que é isso. Tá bom, Marcela, obrigada pela sua fala. Vou fazer alguns comentários, tá? Para ficar bem clarinho, bem claro assim, o que é uma coisa e o que é outra.
Então, quando a gente fala degermação e antisepsia, são duas coisas diferentes, tá? Degermação, o próprio nome fala, degermar, né? Então, tirar os germes, digamos assim. E a antisepsia é deixar o mais livre de micro-organismo possível na pele. Quando a gente fala asepsia, o material está asséptico, o ambiente é asséptico, significa que não tem micro-organismo. Quando a gente fala em antisepsia, quer dizer uma limpeza na pele para remover esses micro-organismos. Então, a degermação e antisepsia cirúrgica acontece no centro cirúrgico. O paciente entrou, anestesiou, posicionou o paciente certinho, aí que faz a degermação. Então, assim, é o último passo antes de começar a cirurgia propriamente dita. A degermação, quem faz é o circulante. Então, ele vai pegar o material estéreo, compressa estéreo, luva estéreo e vai lavar aquela área. A gente não faz com escovinha, apesar de falar, né, escovação, mas a gente faz com compressa, aquela compressa branquinha macia, né, para não causar nenhuma lesão na pele do paciente. E a gente faz movimentos circulares, tá, do local que vai ser operado. Então, a gente sempre começa ali onde vai ser feita a incisão cirúrgica, vai fazendo forte movimento circular e vai abrindo essa área, até que toda a área ali que vai ser operada, e até um pouco mais, ela seja degermada. Então, quem faz esse procedimento de degermação é o circulante ou o enfermeiro. E quem faz a antisepsia já é o cirurgião, porque ele tá todo paramentado, com avental estéreo, luva estéreo, ele já pega a pinça dele com a gaze, né, e o produto, e passa por cima da degermação, tá? A técnica da degermação, eu vou ensinar para vocês por meio de vídeo, né? Eu vou na Unopar buscar todos os materiais e vou gravar para vocês. Então, não se preocupem com a técnica agora. Só precisa entender que é feito no centro cirúrgico antes de cortar o paciente. E a gente tem que saber porque a gente que faz. E a partir disso que vai reduzir a chance de ter infecção. Como eu falei para vocês, tem a microbiota residente, que mora na nossa pele, e a transitória. Quando a gente passa esses produtos na degermação, a gente tira toda a microbiota transitória e a gente reduz muito a residente. Fica estéril a nossa perna ali, por exemplo, que vai ser operada? Não, não fica estéril. Porque só fica estéril quando sobra um micro-organismo onde tinha 1 milhão. Então, esses produtos não têm esse poder, mas reduz bastante, o suficiente, né, para evitar uma infecção. Um ou outro acaba passando, mas se a imunidade estiver boa, o nosso corpo consegue dar conta. Então, qual que é a diferença de um produto para o outro? Aqui, geralmente, né, no centro cirúrgico, a gente usa clorexidina e povidone. O povidone é o PVPI, que é bem conhecido. A clorexidina talvez não seja tão conhecida de vocês, tá? Mas são esses dois produtos. E eles podem ser feitos à base de detergente, à base de álcool ou à base de água. Depende do fim que a gente quer usar ele. Então, para fazer degermação, a gente usa a base de detergente. Por isso a gente chama de clorexidina degermante ou PVPI degermante. Né? Então, a gente usa, ele faz espuminha. Então, é para lavar mesmo, com sabão. Então, isso é para degermação. Na antisepsia, eles usam geralmente a base de álcool, né? Ou a clorexidina alcoólica ou o PVPI alcoólico. Então, aí o cirurgião que passa e é feita a antisepsia. Então, a diferença básica é essa: degermação à base de detergente e a antisepsia à base de álcool. Pode ser a base de água? Pode, quando for em região de mucosa, no nariz, na vagina, que se colocar álcool vai arder. Então, só por conta disso, existe também a clorexidina e o PVPI aquoso, que daí é a base de água. E quando vocês entram no centro cirúrgico, vai ter um monte de pote de clorexidina e um monte de potinho de PVPI. Então, tem que ler com atenção para ver qual é degermante, qual é alcoólico e qual é aquoso, ok? E, claro, pela consistência dele, vocês vão ver. O degermante, ele é mais grosso, ele parece um sabão mesmo. Enquanto a clorexidina alcoólica tem cheiro de álcool, né? Então, é bem fácil fazer essa diferenciação. E o pote também vem um pouquinho diferente. Às vezes muda a cor e tudo mais. E qual que é melhor, a clorexidina ou o PVPI? Depende, porque os dois têm as suas vantagens. A clorexidina começa a fazer efeito em 15 segundos. Então, se eu esfregar a perna do paciente ali com clorexidina, 15 segundos já começou a fazer efeito.
E ele tem um efeito residual por muito tempo. O que é efeito residual? Por mais que você degermou e secou, que a gente sempre seca, né, depois da degermação para não ficar molhado, ele continua fazendo efeito. Então, ele continua fazendo efeito por 4 a 6 horas. Então, é muito bom, porque durante a cirurgia, ainda a clorexidina vai estar agindo. Já o PVPI, ele demora 2 minutos para começar a fazer efeito e de 2 a 4 horas o efeito residual dele. Então, o efeito acaba mais rápido. Então, para uma cirurgia mais longa, é melhor usar clorexidina. A única vantagem, né, do PVPI é a cor. Então, todo mundo sabe que o PVPI tem aquela cor marrom, né, enquanto a clorexidina é transparente. Então, quando eu estou fazendo degermação com o PVPI, eu consigo ver qual área eu já passei, se ficou alguma área sem passar o PVPI, dá para ver certinho pela cor dele. A clorexidina é tudo transparente, então vai ter que fazer, né, com mais cuidado para não deixar nenhuma área passar sem ser degermada. Então, quando a gente usa clorexidina para degermar, geralmente usa clorexidina na antisepsia. E quando usa PVPI para degermar, usa PVPI para fazer a antisepsia. Então, o preparo da pele são em 2 etapas mesmo, justamente, né, para fazer o que a Marcela falou. É como se fosse um reforço para garantir, né, que a maioria dos micro-organismos eles saiam, uma vez que não dá para pegar a perna do paciente por autoclave para esterilizar. Né? Então, é o máximo que a gente consegue fazer para reduzir a microbiota da pele. Ficou claro? Alguém responde se deu para entender? Alguém tem alguma dúvida? Pergunte agora. Não, tá claro. Ficou bem claro. Tá, que bom. Oi? Eu entendi, para mim ficou bem claro. Que ótimo. Então, obrigada ao grupo da Marcela. Espero ter ajudado a entender. Próximo é sobre antibiótico profilaxia, que é do Alexander, se eu não me engano. Olha que lindo, ficou bem lindo, né? Adorei. Gostei de todos, tá, gente? Professora. Pode falar. Então, eu vou falar a respeito do nosso trabalho e o que a gente conseguiu de informações. O antibiótico profilaxia é a administração de antibióticos no pré-operatório em pacientes, mas sem evidência de infecção no momento da cirurgia. Por quê? Porque se o paciente ele já tiver a infecção visível, aí já não entra como profilaxia, entra como terapia para tratamento da infecção, né? A importância da profilaxia antibiótica está relacionada com as infecções hospitalares e diretamente relacionada com a infecção do sítio cirúrgico. E qual a diferença? As infecções hospitalares são elas em geral que ocorrem dentro da assistência, né? Dentro da assistência à saúde, são as infecções relacionadas à assistência à saúde, e são adquiridas por pacientes que recebem cuidado de saúde e apresentam como evento adverso mais frequente no âmbito da segurança do paciente em todo o mundo. As infecções do sítio cirúrgico que são relacionadas com cirurgias, que é a ISC, que figuram entre todas as complicações oriundas do ato cirúrgico mais recorrentes. Na verdade, elas são a terceira mais recorrente, né? E elas estão aproximadamente entre 3% a 20% no pós-operatório dos procedimentos realizados. A antibiótico profilaxia, ela é mais uma medida de prevenção contra infecções, assim como a higienização das mãos, a degermação, a antisepsia da pele do paciente. Todas elas são prevenções para que não tenha eventos adversos, e um deles é a infecção. Mas qual a importância da profilaxia antibiótica, né? Por quê? Porque dentro das intervenções cirúrgicas, a infecção ela é bem grave e ela pode ocasionar diversos eventos complicatórios. E dentro de uma estatística nacional, a ISC está presente em 16% das hospitalizações registradas no Brasil. Por exemplo, todas as pessoas que são internadas nos hospitais, 16% são por conta de algum evento adverso
por conta da cirurgia ou algum outro procedimento invasivo realizado. E a importância maior é que 60% desses casos podem ser evitados simplesmente com prevenção, desde a mais simples, que é a higienização da mão, quanto a mais assim complexa, que é a profilaxia antibiótica, que é o uso do antibiótico para combater as futuras infecções que possam ocorrer. Numa escala mundial, são feitas 234 milhões de operações no mundo. Dessas operações, 7 milhões apresentam complicações, ou seja, acaba acontecendo eventos adversos e algumas outras complicações, não só a infecção, mas algumas outras podem ocorrer. E dessas 234 milhões de operações, infelizmente, 1 milhão acaba em óbito, por conta de complicações e até mesmo das infecções do sítio cirúrgico. Só para entender melhor a parte da infecção, como a professora já explicou, mas a gente também colocou no trabalho porque é importante, as infecções do sítio cirúrgico podem ser subdivididas em questão de pele, que acomete a pele e o tecido celular subcutâneo, tecido celular subcutâneo, que acomete as fáscias e os músculos, e órgãos e espaços, que acomete sítios inferiores à camada muscular, exemplo, a cavidade peritoneal. Aí, conforme o nível que a infecção chegar, as complicações serão bem maiores e o uso da profilaxia antibiótica também. Por exemplo, quando o paciente vai fazer uma cirurgia que não envolva nenhuma mucosa, órgão, alguma coisa assim, por exemplo, cirurgia da perna para arrumar a fratura de osso. Geralmente, o uso do antibiótico ele é um pouco o uso do antibiótico é de uma escala menor do que uma mais forte, uma mais potente, vamos dizer assim, por conta que o risco da infecção ele também é menor. Aí se usa por prevenção um antibiótico não tão potente, porém é feito um estudo em cima disso que o médico faz. Por quê? Porque como existe a resistência bacteriana, o médico precisa ver qual o uso do medicamento, do antibiótico que ele vai fazer para poder ser feito o uso adequado. E alguns desses medicamentos utilizados são a ampicilina, cefazolina, cefatoxina, ceftriaxona, amoxicilina. A amoxicilina, inclusive, é o que eu acho que é mais fácil acesso e é muito usado por dentistas quando fazem a extração do siso. Aí eles usam a amoxicilina como uma forma de profilaxia antibiótica para prevenção de possíveis infecções futuras. A profilaxia, ela é um estudo bem antigo, data de 60, eu acho 1960, se eu não me engano, e ela ganhou muita força agora, porque antigamente não tinha como fazer uma comprovação exata se ela tinha eficiência ou não. Hoje em dia a gente sabe que ela tem, e é uma eficiência mais do que moderada, satisfatória até, e ela é defendida no Brasil, dentro do Ministério da Saúde, pelo Programa de Controle de Infecção, conforme a lei determinada, que é a Lei 9.431 de 97, e também está dentro da Comissão de Controle de Infecção Hospitalares, da CCIH, conforme a determinada portaria do Ministério da Saúde 2616 de 98. E é isso, nosso trabalho, professora. Ok, muito obrigada, Alexander. Bom, obrigada e parabéns, né, pela apresentação. Eu gostei bastante das informações, né? Nem trouxe tudo isso na aula e vocês trouxeram, né? O número no mundo, porcentagens, os medicamentos utilizados, achei bem importante. Só queria ressaltar uma coisinha, que o antibiótico, ele é usado como prevenção, né? Como já ficou bem claro, justamente para não ter que tratar o paciente depois que desenvolveu uma infecção. Então, é melhor adiantar o serviço, né? E prevenir que essa infecção se desenvolva. E o antibiótico deve ser administrado em até 60 minutos antes de começar a cirurgia, o que não acontece na maioria dos locais. Então, o que eu vejo muito é a hora que o paciente chega no centro cirúrgico, aí que coloca o antibiótico para correr.
Então, imagina, até entrar na veia, até distribuir no corpo todo, até chegar o antibiótico nas células, vai demorar um tempo, né? Então, quando começa o corte cirúrgico, o paciente já tem que estar com esse antibiótico na corrente sanguínea faz tempo. Então, por isso, o certo é fazer 60 minutos antes da cirurgia, né? Então, isso seria lá no pré-operatório mesmo, como vocês falaram. Vai subir para a cirurgia, então já deixa o antibiótico correndo para garantir que a hora que cortar o paciente, que fizer a incisão cirúrgica, o antibiótico já esteja, né, nos vasos sanguíneos e nos tecidos. Então, aí sim ele vai ser bem eficaz. Adianta se colocar também na hora da cirurgia? Adianta, mas às vezes vai resolver um pouquinho menos. O ideal, né, a recomendação do CDC é que seja 60 minutos antes, tá? E os medicamentos que são mais utilizados é a cefazolina mesmo, né, que é o Kefazol. Esse é o mais utilizado. Por quê? Porque ele não é tão forte, digamos assim, ele é o suficiente para combater, né, as bactérias que a gente tem na pele, a não ser que o paciente tenha uma bactéria multiresistente, que o paciente tenha uma outra patologia, o paciente já está com infecção, aí ele já pode estar tomando um outro tipo de antibiótico. Ou quando acaba, né, no centro cirúrgico, a gente usa outros, mas o mais comum é esse. Tá? Mas claro que cada centro cirúrgico vai escolher o seu antibiótico, né, preferido, e tem que pensar nessa questão da resistência mesmo dos antibióticos, né? A gente sabe que as bactérias são bem espertinhas e elas vão ficando resistentes mesmo. Então, por conta disso, tem que usar o antibiótico, né, mais, assim, não muito forte, digamos, né, para que a gente não deixe as bactérias cada vez mais fortes, senão daqui a pouco a gente não vai ter antibiótico para combater essas bactérias. E gostei bastante também da lei e da portaria que vocês trouxeram, né, que reforça né, o programa de controle de infecção. Obrigada. O próximo é sobre manutenção da normotermia. Se eu não me engano, não é do grupo da Janaína. Quem vai apresentar? É a Janaína. Oi, Jana, pode falar, vou passar. Então, olha, a gente veio trazer a manutenção da normotermia dentro do centro cirúrgico, né? Uhum. Então, a normalidade da temperatura, que é a normotermia, a temperatura tem que ficar entre 36 graus e 37,5, que é o considerado normal. Mas, normalmente, no centro cirúrgico, né, a temperatura do paciente costuma a cair. Então, a hipotermia, ela começa a ser considerada a temperatura menor que 36 graus. A hipotermia é comum e causa complicações, como o quê? Como a coagulação, né, do sangue e alterações da função plaquetária, o aumento da morbidade cardíaca e infecção do sítio cirúrgico, bem como eleva os níveis de incidência de úlcera por pressão. Então, assim, porque a gente começa a ficar gelado, né? Vai ocasionando tudo isso. Uma das principais causas da hipotermia é a temperatura mantida na sala da cirurgia, que costuma ligar o ar-condicionado, né? Faz com que ocorra a hipotermia, mas ela também pode ser desencadeada por fatores de risco, como a idade, né? A idade avançada, a massa corporal, as condições de nutrição e as doenças coronárias, crônicas, né? Não é coronárias, não, crônicas, gente, desculpa. Os métodos para prevenir a hipotermia é a infusão venosa aquecida, a irrigação com fluidos aquecidos, uso de colchões de água circulante, aquecido e calor radiante. Então, assim, o paciente começou a baixar a temperatura, a gente vai sempre estar colocando um soro aquecido no paciente para tentar manter, né, a temperatura. Os fluidos
que para lavar, fazer a lavagem, tudo dos órgãos do paciente para hidratar isso, aquilo, também a gente costuma usar aquecido, colchões de água, eu acho que não seria muito usados, né, dentro do centro cirúrgico, mas eu acho que é uma dos que pode, né, a gente pode ter, e, né, manta térmica, assim, colocar manta térmica no paciente antes do corte, essas coisas, manter o paciente aquecido antes da cirurgia e depois, né, desligar ar-condicionado, depois que a cirurgia acaba, para tentar manter mesmo a temperatura do paciente dentro da sala e para ir, né, para a sala de recuperação já aquecidinho, sem problema de hipotermia. É isso o nosso trabalho. Ok, obrigada, Janaína. Acho que você explicou super bem, né, o que vocês trouxeram. É isso mesmo. Só alguns comentários. Manter o paciente com a temperatura ideal deve começar no pré-operatório, né? Falo por mim nesse frio, se eu tiver com o pé gelado a hora que eu for dormir, meu pé não vai esquentar por nada no mundo, a não ser que eu faça uma bolsa de água quente, né? Mas sozinho ele não vai esquentar. Então, por isso, né, considerando que a sala de cirurgia ela acaba sendo mais fria, o paciente já deve vir do pré-operatório com a temperatura ideal, para que a gente consiga manter essa temperatura durante a cirurgia. Considerando que o paciente fica sem roupa, né, totalmente exposto ali para fazer degermação e tudo mais. A degermação é feita com a clorexidina gelada, aí o soro que coloca no paciente é frio, então tudo que vai acontecendo na sala operatória diminui a temperatura desse paciente, né? Então, o ideal é que a gente aqueça mesmo todos os líquidos, né, que vão ser utilizados no paciente, e existe uma manta de ar. O de água eu nunca vi, né? Pode ser uma opção, mas tem que tomar cuidado para a água não entrar em contato com o paciente, senão pode dar uma queimadura. Mas existem colchões de ar, que ele é todo furadinho e é ligado no equipamento, que fica soltando um arzinho quente. E ele é bem eficaz, né, para manter a temperatura do paciente ok. Mas também requer um custo, né? Então não é um dispositivo muito barato, tem que ser uma manta para cada paciente, então é algo que sai um pouco caro. Mas existe, tá? E vários hospitais têm. E uma coisa muito importante é verificar a temperatura do paciente, porque em muitos lugares, né, o paciente entra, verifica a pressão, frequência cardíaca, saturação, mas não coloca o termômetro para saber a temperatura do paciente. Existe o termômetro axilar, né, que pode ser usado no centro cirúrgico, mas ele não é tão confiável. Existe um termômetro que é colocado no esôfago do paciente, né, em caso, claro, de intubação, né, anestesia geral, e daí sim a gente consegue ter uma temperatura mais central, né, que como realmente o corpo dentro do paciente, qual a temperatura que tá. E não só axilar, que pode ter falhas, ainda mais o paciente fica com o braço aberto na cirurgia, não tem como colocar. Então, por isso, existem outras formas de verificar a temperatura. E só lembrando que o frio, né, ele vai fazer uma vasoconstrição dos vasos, né, vai apertar eles, e com isso vai ter menos oxigênio e menos nutrientes chegando no tecido. E por conta disso também, né, pode causar uma lesão por pressão, o tecido não vai ficar tão oxigenado, né, por isso pode ocorrer também a infecção do sítio cirúrgico. É um assunto que tem sido muito estudado, assim, a nível mundial, né, eu não tenho total, eu não tenho, como que posso falar, domínio, né, sobre o assunto, eu sei só até aqui, mas se vocês quiserem saber mais, existem vários estudos, e eles até comparam o uso do cobertor com essas mantas, porque o uso do cobertor, ele não esquenta o paciente, ele só ajuda a manter a temperatura do corpo que já está, né? Então, assim, tem várias discussões bem legais a respeito da normotermia, né? Eu acho que vale a pena a leitura sobre isso e tomar esses cuidados. O ar-condicionado também ele é extremamente, né, importante, não deixar a sala tão gelada e sempre lembrar de desligá-lo quando acaba a cirurgia. E só ligar ele também quando a cirurgia for começar, né? No começo ali da cirurgia para anestesiar paciente, tudo isso não precisa. E quem tem entrado muito nessa área são os anestesistas. Então, se a enfermagem vai deixando de cuidar
da temperatura do paciente, o anestesista ele tá pegando isso para ele. E não acho que a gente tem que entrar nessa briga, né? Ai, não, é da enfermagem ou não é, não importa, é da equipe cirúrgica. Mas a enfermagem não pode deixar de olhar para a temperatura do paciente, não pode deixar de cuidar disso, tá bom? Mas obrigada, espero que tenha dado para vocês entenderem. O próximo é sobre controle da glicemia. Boa noite, Evelyn. Oi, Evelyn, boa noite. Prof, meu grupo sou eu, a Fabiana Souza, a Gabriela Fantinatti, a outra Fabiana e a Fernanda Tanaka. Tá bom. Antes de tudo, eu queria fazer um feedback sobre falar o que é a diabetes, que é uma doença crônica, onde o pâncreas não produz a insulina o suficiente, e quando o corpo não consegue utilizá-la de maneira eficaz, ou quando o corpo não consegue utilizá-la de maneira eficaz. Que tem vários tipos de diabetes, mas é mais comum a gente ouvir a diabetes 1, que é quando o pâncreas para de produzir a insulina definitivamente, e a 2, que o pâncreas produz, mas ela é insuficiente, decorrente dos maus hábitos que a gente adquire com o tempo. E o hormônio da insulina, ela tem como função metabolizar a glicose, que é o açúcar, para produzir energia para que os órgãos do nosso corpo funcionem normal. Então, a hiperglicemia estimula a liberação de mediadores inflamatórios, dificulta e diminui a cicatrização e o paciente fica suscetível a infecções. Não são todos os pacientes diabéticos que ficam suscetíveis, mas assim aqueles que são diabéticos por mais tempo, que são fumantes, que não se cuidam e não controlam o diabético. Esses, além da lentidão, pode ter também outros tipos de complicações, porque a diabetes é um fator de predisposição para várias doenças e doenças com grande poder de letalidade. Manter a glicemia até 200 mg/dl acima de 400 a cirurgia é suspensa. Então, assim, o mg/dl significa milímetros, miligramas de decilitro. E assim, manter a glicemia controlada, porque tanto a hipo quanto a hiper é suspensa a cirurgia. Várias literaturas correlacionam a hiperglicemia a complicações pós-operatórias. A glicemia deve ser controlada, independente se o paciente é diabético ou não. Manter a glicemia controlada, porque tanto assim, na nossa alimentação, no dia a dia, a gente ingere açúcar, porque o carboidrato ele se transforma em açúcar. E o aumento da glicemia está relacionado com o que a gente come. Então, quando a gente come, esse açúcar ele é metabolizado para nos dar energia, para que a gente fique bem. E qualquer alteração para mais ou para menos pode trazer consequência no nosso dia a dia, né? Se a gente não se alimenta bem, a gente tem uma queda de açúcar, ou se a gente se alimenta em excesso, também faz mal. E evitar o consumo de carboidratos, de álcool, suspender o tabaco nos dias antecedentes. No perioperatório, é importante atentar com o uso de medicações e jejum, porque os dois juntos podem causar hipoglicemia. Por isso que é importante a gente ficar bem atento às orientações médicas, né? E deve haver controle de glicemia antes e depois da cirurgia. 60% dos casos podem ser evitados se as medidas de prevenção forem tomadas. Certo? Sim. Mais alguma coisa? Não, só se alguém do meu grupo quiser acrescentar alguma coisa. Tá bom, obrigada, Evelyn. Bom, então a questão da glicemia. Vamos lá, tá certo, né, o que foi explicado. E como tá falando aqui, né, no passo 2,
A glicemia deve ser controlada, independente se é paciente diabético ou não, né? Sempre quando fala em glicemia, claro que a gente já pensa nos diabéticos, mas quando a gente fala em cirurgia, qualquer paciente pode ter a elevação da glicemia. Lembrando que o gli vem de glicose, né, que seria o açúcar, e o emia seria o sangue. Então, a quantidade de açúcar que fica no sangue durante a cirurgia. Lembra que o paciente cirúrgico, ele faz um jejum de pelo menos 8 horas, né, de dieta geral. Então, esse paciente, se a gente fosse pensar, né, ele está em jejum e a glicemia dele é para estar baixa no momento pré-operatório, porque faz tempo que ele não come. Ok. E se a gente for verificar, realmente a glicemia vai estar normal, tá? Não que ele vai fazer uma hipoglicemia. Alguns sim, outros não. Mas quando o paciente é anestesiado, dependendo do tipo de anestesia e o anestésico utilizado, a glicemia já aumenta um pouquinho por conta disso. E depois, quando o paciente tem o corte cirúrgico, aumenta também a glicemia do paciente. Então, ano passado, eu fiz um estudo aqui, em uma cidade aqui próxima, a gente ficou verificando a glicemia do paciente no pré, no trans e no pós-operatório. Por ser um trabalho bem demorado, porque você tem que acompanhar antes da cirurgia, minhas alunas ficavam a cirurgia toda verificando a glicemia a cada 15, 30 minutos e acompanhar o paciente no pós-operatório. Então, aí já ia 5 horas só para um paciente. Então, a gente conseguiu avaliar uns 27 pacientes só. Mas o que a gente já viu? Que a metade deles fazia hiperglicemia no transoperatório. No pré ficava até que normal, mas no trans, mais de 50% teve glicemia alterada, né? O que chama bastante atenção, porque a glicemia, ela não é rotina ser verificada no transoperatório, né? Lá na sala de cirurgia. Geralmente verifica sinais vitais e não verifica glicemia. No pós-operatório já é mais comum verificar a glicemia do paciente, ainda mais se ele apresentar algum sintoma, né, de hipo ou hiperglicemia. Mas no trans ele não é verificado. E nesse estudo a gente conseguiu então ver isso, que né, uma grande parte do paciente tinha hiperglicemia. E a hiperglicemia está relacionada com a infecção do sítio cirúrgico. Então, os pacientes que têm a glicemia alterada, né, durante a cirurgia, eles têm mais risco de desenvolver uma infecção. Por isso que é importante controlar a glicemia. Como que controla ela? Se o paciente estiver com hiperglicemia, o certo seria administrar insulina, né? Existem vários tipos de insulina que tem ação mais rápida, ação mais lenta, né? Mas aí seria, né, claro, o anestesista que controlaria isso, mas a equipe cirúrgica tem que estar aberta, né, para verificar esse problema e tratar esse problema. Muitas pessoas, né, não gostam de administrar insulina no paciente, principalmente no cirúrgico, com medo do paciente fazer uma hipoglicemia, porque depois, quando está no pós-operatório, a glicemia vai voltando ao normal aos poucos. E daí os médicos têm medo, né, de fazer essa hipoglicemia, que também não é bom para o paciente. Mas o ideal é que se tivesse um controle, né, a cada ali 30 minutos, 15 minutos, seria muito mais fácil controlar também a quantidade de insulina, e se necessário administrar, né, um soro glicosado, enfim, né? Mas demanda de muita atenção da equipe, tá? Também não pode verificar, fazer insulina e depois nunca mais medir, né? Então tem que tomar cuidado com isso. E mesmo no pós-operatório, a gente percebeu que uma boa parte também dos pacientes, não vou lembrar a porcentagem exata, também ainda apresentou hiperglicemia. Então a gente está vendo que é algo que está acontecendo em Bandeirantes, está acontecendo nas cidades vizinhas, né, com os pacientes não diabéticos. Aí eu fico pensando, imagina com o paciente que tem já diabetes, o quanto essa glicemia não deve estar alterada. E lembrando aqui, né, dos valores da glicemia, que deve estar até 200, mas deve estar até 200 se o paciente tiver comido, tá? No centro cirúrgico, o certo é estar abaixo de 100, tá bom? Porque daí a glicemia em jejum tem que estar até 100, né, miligramas por decilitro. Então, é outro cuidado. Vocês estão vendo que é um combo, né? Não adianta olhar só para a temperatura, só para a glicemia. Tem que tomar cuidado com todos os parâmetros. Mas obrigada pela colocação do grupo, tá? O próximo é sobre cuidados com o ambiente e estrutura. Acho que é da Paola.
Sou eu que vou apresentar, pronto. Quem tá falando? Maria Eduarda. Tá bom, obrigada, Maria Eduarda. Pode começar. Deixa eu aproximar aqui. Pronto. Você tá escutando direito? Porque tá meio travando aqui. Tô. Então tá bom. Eu vou estar falando sobre o cuidado com o ambiente e a estrutura. Foi muito difícil achar da parte do ambiente, dos cuidados que tinha que fazer lá dentro. Eu queria mesmo saber, tipo, em determinada situação, o que a gente devia fazer, por exemplo, rompeu uma artéria, sujou tudo, aí eu queria saber o que eu podia fazer, mas assim, foi muito difícil de estar achando essa. Então, a gente conseguiu, assim, bem pouco para essa parte, né? Da parte mais de... A gente já viu até isso em aula, eu acho que é uma coisa mais padrão, mas isso aqui, né, é meio imprevisível o que acontece dentro da sala, então foi bem difícil de achar. Eu acho que poderia, assim, ser o material mais disponível, né? Mas eu não consegui achar, achei, assim, muito pouca coisa. Nessa parte, assim, do cuidado com o ambiente, até achei, né, de indicadores de qualidade centro cirúrgico, tempo de limpeza, intervalo entre as cirurgias, mas assim, não foi também muito recente e também não era o que eu queria, falava mais sobre a central de materiais e não era bem o que eu estava querendo. Então, aqui no cuidado com o ambiente, as salas de cirurgia, né, são restritas e limites definidos para a circulação de pessoa, né, então não pode qualquer pessoa ir entrando ali, é um lugar, né, que tem que ser, assim, mais reservado e gente, assim, no necessário. E a limpeza, eu achava, assim, que tinha todo final de cirurgia, tinha que fazer uma limpeza geralzona. E eu descobri, sim, que tem uma limpeza concorrente e uma limpeza terminal. Essa limpeza concorrente, nesse artigo que eu achei, né, que falava dos indicadores aqui, ele não é bem atualizado, ele é um pouquinho mais antiguinho, mas deu para ter uma noção. Aqui fala, assim, um tempo que chama turnover, que significa rotatividade, que é esse tempo dessa limpeza, né? Quando termina tem esse tempo para limpar, organizar a sala, preparar, né, outra cirurgia dessa limpeza concorrente para organizar para outra cirurgia. Eu não sabia que tinha esse tempo, eu achava que ia diretão. Até porque uma limpeza, né, terminal demoraria muito tempo no intervalo de uma cirurgia e outra. Então, num grande centro, por exemplo, levaria, assim, muito, muito tempo. Manter a porta fechada, né, que daí também vai entrar na parte do cuidado com a estrutura, né, que fala sobre lá a ventilação, essas coisas, né, de moléculas ambientais adjacentes de outro lugar, né, que tava nos slides mesmo da professora, que, né, você fica abrindo e fechando a porta, se atrapalha, né, na temperatura da sala também. A esterilização de todos os instrumentais tem que estar, né, muito bem esterilizado, as mãos, né, tem que estar bem higienizada, de luva, tem que ter a paramentação, né, que é uma coisa muito importante, que eu até trouxe aqui, né, do trabalho que a gente já fez sobre a estrutura do centro cirúrgico, que fala, né, da roupa privativa, que é importante, a touca, a máscara, os óculos, o propé, o avental cirúrgico, né, que luva é uma coisa muito importante, até gostaria de compartilhar uma coisa que aconteceu comigo. Eu acreditar, eu fui para o hospital, né, que eu tenho infecção bem recorrente, ela acontece sim sempre, e eu peguei, né, de novo uma infecção que não era bem uma infecção, eu tô com uma colonização. E aí eu fui pro hospital, né, lá apresentar pro médico, né, tomar antibiótico de novo, e chegando lá, né, ele perguntou se eu tava com dor, eu falei que tava. Daí ele passou medicação pra mim, passou dipirona, né, aí foi na aplicação, aí eu cheguei lá, né, a enfermeira colocou o scalp em mim, e ela não devia estar no bom dia, eu também não falei nada, né? Vai que piorava a situação. E tem um engate ali do scalp para colocar a medicação, né? Ela colocou a agulha meio para fora, a medicação caiu toda no meu pé, e meu sangue esguichava para todo lado. E ela falava assim para mim: sua veia é muito boa. E eu dava risada, falando: minha veia é mesmo muito boa, e meu sangue esguichando, e ela sem luva.
né? Eu olhando aquilo, meu Deus, como é que pode, né? Sim, graças a Deus não tenho nenhuma doença assim, né? Tipo uma hepatite, um HIV, por exemplo, né? Porque daí ela tava lascada, coitada. Mas assim, a luva é um negócio assim, que eu, pelo menos na minha opinião, acho muito importante. Eu acho que se voasse alguma coisa em mim, eu ia ter um chique. Com certeza. Então, a luva é bem importante, ainda mais assim, num centro cirúrgico, né? Você vai ali mexer numa pessoa, então precisa estar bem esterilizado. E o cuidado com a estrutura, que a gente já viu, né? Fala mais ou menos assim de como deve ser, mais ou menos um padrão, né? A área física, o tamanho assim da sala cirúrgica varia de acordo com a especialidade a ser destinada. Por exemplo, uma cirurgia de pequeno porte não vai precisar de uma sala assim bem grande, vai precisar de uma sala pequena ou média. Já uma cirurgia de grande porte, aí sim vai precisar, né, de uma sala maior, uma sala com mais equipamento. Então, o número das salas de cirurgia para a unidade é de 2 salas para cada 50 leitos não especializados, ou seja, a cada 25 precisa de uma sala, ou para cada 15 leitos, aí conforme mais leitos, aí precisa de mais salas. Na estrutura, assim, como o teto, as paredes, o piso, tem que ser resistentes, fáceis de limpar, tem que ser, né, um chão liso, uma parede lisa, né, porque buraquinho, bactéria tá ali, então tem que ser uma coisa fácil de limpar, muito bem lisinha. As portas e janelas devem sempre ficar fechadas, deve ter um tamanho bom, por exemplo, a porta vai passar a maca, então precisa não ser uma porta muito pequena, precisa de uma porta grande. As paredes devem ter os cantos mais arredondados, que facilitam a limpeza, até porque quando fica naqueles cantinhos da parede junta, né, muita sujeirinha, então é melhor uma parede mais arredondada, que é até mais fácil de limpar. E as janelas, né, ficam sempre fechadas, as instalações elétricas devem ser aterradas, ter 1,5 metro de altura, com tomadas, né, de 110 e 120, sistema de emergência. Então tem que ser uma coisa assim muito bem equipada, uma coisa muito bem estruturada, porque é um lugar, né, importante, precisa ter toda uma estrutura. E é isso, Pro. Tá bom, obrigada. Eu sei que esse tema, ele era um pouco difícil, né? Vocês me procuraram bastante, algumas vezes, para perguntar o que tinha que colocar, o que não colocava, porque ele é um tema maior, digamos assim, né? Enquanto, às vezes, fala só, não só, tá, gente? Mas assim, administrar antibiótico, fazer uma lavagem das mãos. Esse já é o cuidado com o ambiente cirúrgico todo. Então, por isso que foi mais difícil mesmo, tá? Mas ele é muito importante também, como os outros, né? Como eu falei, é um combo de medidas que tem que ser tomadas. Então, tudo isso que você falou está correto, né? As paredes, pisos e tetos têm que ser de material que dê para lavar, justamente porque no centro cirúrgico tem bastante sangue que cai no chão, às vezes espirra no teto. Pode falar, meu Deus, espirra no teto, o sangue espirra. Né? Às vezes algum material que o médico usou e daí espirrou sangue sem querer, né? Não que vai ficar jorrando o sangue do paciente, não imaginem isso também. É uma cesárea que tem muito líquido, então suja todo o chão. Então, por isso tem que ser de uma forma, né, que dê realmente para limpar. Só complementando, tem a limpeza com corrente, sim, ao final de cada cirurgia, né, onde a gente usa ou um álcool 70 ou perezal, né, o ácido peracético, que ele faz uma desinfecção boa, que a gente passa com compressa, né, pega a luva, pega a compressa e passa nas mobílias, mesa cirúrgica, no foco, carrinho de anestesia, enfim. Então, após cada cirurgia, tem que ser feita essa limpeza. E o chão, se ele não tiver sujo, com sangue, coisa visível, nem todo hospital tem a rotina de limpar o chão do centro cirúrgico de uma cirurgia para outra, tá? O correto seria, sim, pelo menos passar um pano no chão, né, com produto rapidinho, mas isso vai depender se o centro cirúrgico tem um funcionário da limpeza dentro do centro cirúrgico só para isso. Quando é o funcionário que tem que atender o setor de internação, UTI, tudo isso, nem sempre dá para fazer tudo isso, tá? Ele fica sobrecarregado.
mas o certo seria. E tem a limpeza concorrente, que daí é feita em tudo, aí no final do dia. E tem ainda a limpeza, né, do centro cirúrgico aos finais de semana. Então, geralmente, ali no domingo, a gente lava tudo com água e sabão. Todos os carrinhos, todas as macas, todas as mesas cirúrgicas, lava teto, chão, tudo, né, para que daí consiga manter o ambiente o mais limpo possível. Do mesmo jeito que tem micro-organismo na nossa pele, eles também ficam, né, os patógenos ficam aí nas superfícies. Por isso que tem que ser feita essa desinfecção, ok? Para reduzir o máximo possível da microbiota. Em relação à porta de cirurgia, né, ela não pode ser aquela de vai e vem, tem que ser aquela de arrastar a lateral, porque esse vai e vem, ele movimenta muitas partículas de ar dentro da sala cirúrgica e pode fazer, né, chegar algum micro-organismo até o local que está sendo operado. E a quantidade de pessoas na sala, não existe um número certo, mas tem que ser o mínimo possível. Então, se precisar só de um anestesista, um cirurgião, um circulante, esse deve ser o número 3. É uma cirurgia maior, precisa de 5, então o número é 5. Mas vai depender de cada tipo de cirurgia. E a última coisa que eu queria falar é sobre a troca de ar da sala. Então, tem que ter filtro, tem que ter o ar-condicionado ali, que faz a troca, pelo menos 15 trocas do ar todo da sala por hora. Então, isso vai ajudar também que evite essa propagação, né, essa infecção por meio aí do ar. Tá bom? Acho que é isso. E também, eu acho que faltaram algumas coisinhas aqui que eu lembrei agora. Em relação à paramentação, foi falado, né? Colocar o avental estéreo e luva estéreo, quem for operar. Mas quem está circulando, o anestesista, não podem chegar perto do material estéreo. Então, a gente sempre vai usar máscara para evitar tossir, espirrar em cima, mas tem que manter 30 centímetros de distância do material estéreo. Então, se eu vou passar perto da mesa de instrumentação, que está toda estéreo, eu tenho que passar a 30 centímetros dela. Então, é o tamanho de uma régua, né, daquelas de escola. Então, nunca pode chegar muito perto do material. Por mais que você fale, mas eu não vou encostar. Mas tá 10 centímetros do material estéreo, não pode, tá? Sempre manter essa distância. Acho que era isso. Obrigada, meninas. Aspectos gerais do pós-operatório, sistema respiratório. Quem que vai apresentar esse? Sou eu, professora Érica. Oi, Érica. Olha, eu tô sozinha em casa, se meu filho entrar gritando aqui, vocês me perdoem aí, tá? Tá, a gente perdoa. Eu vou apresentar sobre o estado respiratório, né? Que a meta para paciente cirúrgico, ele oferece uma função respiratória ótima. O ensino sobre exercícios respiratórios incentivo a fisioterapia respiratória. Paciente fumante, são necessários que eles parem de fumar antes, no máximo, 2 meses, né, antes da cirurgia, ou no máximo 24 horas antes da operação, devido à reatividade, né, aumentada pela via aérea, depuração do muco ciliar diminuída, bem como alteração fisiológica do sistema cardiovascular. No pré-operatório, as instruções do paciente seria praticar a prática do paciente para promover a expansão pulmonar e a oxigenação sanguínea após uma anestesia geral. Isso é conseguido com a respiração profunda, né, e lenta, e expirar lentamente, e também com o uso de um expirômetro. Daí, a gente colocou também as manifestações corporais dos dados coletados de acordo com as funções exercidas pelo paciente, né, estabelecer conexões do controle respiratório, né, sem oxigenação com estímulo de respiração profunda, analisar a ausculta, né, dos ruídos pulmonares, é muito importante, executar extubação com cuidado, né, do paciente, com cuidado com o paciente, analisar a secreção oral, nasal, que podem dificultar a respiração, né,
Normalmente, quando o paciente está com muita secreção, aí a saturação vai diminuir, né? Então, daí vai complicar tudo, né? E estimular também, estimular a tosse do paciente também é muito importante. Daí tem umas recomendações também para evitar a infecção do sítio cirúrgico, né? Que é pacientes adultos submetidos à anestesia geral, né? Com intubação endotraqueal para um procedimento cirúrgico. Sugira uma administração de fração de oxigênio inspirado mais alta, né? Tanto intraoperatoriamente quanto após a intubação, do período de pós-operatório imediato. A intubação endotraqueal, ela é administrada frações crescentes, né, de oxigênio, inspirado tanto... Como que eu explico aqui? Inspirado tanto intraoperatoriamente quanto após a intubação, e durante o período também pós-operatório, né? Imediato, para otimizar ou usar o padrão de teste para o tecido. Manter também uma normotermia, né, perioperatória, e fazer uma substituição de volume adequado também para esse paciente. Professor, eu acho que é isso, não sei, eu achei bem difícil também, assim, eu achei um... mesmo. Eu achei, assim, um período pouco tempo para nós que está, assim, trabalhando direto e tive uns problemas também, então, assim, eu achei assim, bem difícil, mas, assim, a gente poderia ter aprofundado bem mais, sabe? Vou ajudar você a justificar. Acho que é isso. Tá bom, obrigada, Érica. Obrigada, eu. Tá, esse tema, né, eu acho que vocês colocaram no título, aspectos gerais do pós-operatório. É no intra e no pós, tá? Nesses dois momentos. Então, tanto durante a cirurgia quanto após. O sistema respiratório, ele tem que estar funcionante, né? O máximo possível. E tá correta essa questão que vocês falaram da respiração profunda, da avaliação, né, do sistema pulmonar, ok. Mas para evitar a infecção do sítio cirúrgico, como você comentou por último, é importante dar oxigênio para o paciente. Então, por que foi difícil procurar esse tema? Porque é um tema muito recente, que tem pouquíssima pesquisa sobre o assunto. Então, é algo assim que está sendo testado agora, mas eles estão percebendo o quê? Que o paciente que recebe oxigênio durante a cirurgia e no pós-operatório está tendo menos infecção. Então, assim, é uma descoberta que está acontecendo, né, bem recente. Então, não fique preocupada que, não achamos muita coisa, porque é difícil achar mesmo. No próprio manual da Anvisa, que eu enviei para vocês, tem um parágrafo só sobre isso. Então, é algo muito pequeno e muito pouco. Então, fiquem tranquilos. Mas, o que está sendo importante aqui? Durante o transoperatório, independente se é anestesia geral ou não, o ideal é oferecer oxigênio para o paciente, para facilitar mesmo essa função respiratória. E quando ele for para a sala de recuperação anestésica, independente se a saturação está boa ou não, tem que colocar oxigênio. Então, tem alguns hospitais que já padronizaram isso na sala de recuperação. O paciente chegou, já oferta oxigênio para ele por pelo menos, tem um tempo lá, 30 minutos, digamos, tá? Porque a gente sabe que vai ser mais benéfico e diminui a chance de dar infecção nesse paciente. Né? Lembrando que todas as células, para funcionarem, né, pelo menos a maioria precisa receber o oxigênio, precisa receber os outros nutrientes. Né? Então, acredita-se que a oxigenoterapia, ofertar oxigênio durante e após a cirurgia, vai diminuir o risco de infecção. Tá? Ainda não está totalmente claro, né, esses mecanismos, quanto tempo, como fazer essa oferta, então mais estudos precisam ser desenvolvidos. Quando eu falo CDC, né, é maior que a Anvisa. A Anvisa ela é aqui no Brasil, a CDC é no mundo todo. Então, seguindo as normas da CDC, a conclusão deles é essa: mais estudos precisam ser feitos para eles fazerem realmente a recomendação correta. Então, por enquanto, não existe uma recomendação correta e comprovada cientificamente. Além de ser uma área que a enfermagem, para pesquisar, tem que ter o apoio dos anestesistas, porque oxigênio
é considerado um medicamento, então ele não pode ser ofertado porque o enfermeiro acha que deve ofertar, né? Ele é prescrito pelo médico, então a gente tem que ter essa parceria, né, com os médicos, anestesistas, para conseguir fazer esse tipo de pesquisa, tá bom? Mas podem ficar tranquilos em relação a isso. Gente, vocês querem fazer um intervalo? Faltam 2 para apresentar, ou vocês preferem ir direto? E direto. Eu também prefiro ir direto. Prefiro direto também. Tá bom. Eu também direto. Beleza. Então vamos lá, vigilância pós-alta, daí a gente volta para o primeiro. Quem que vai apresentar esse? Boa noite, pessoal. Aqui quem está falando é a Suelen. O meu grupo ele é composto pela Rosileia, a Rafaela, a Tainá e a Roberta, tá bom? A gente ficou responsável sobre a vigilância pós-alta, como vocês podem observar aí no infográfico. E ela é muito importante porque é através dela que se identifica, notifica e acompanha a ocorrência de agravos ou complicações, bem como também a evolução do paciente após a cirurgia, sendo mais comum de ocorrer a infecção do sítio cirúrgico, a qual corresponde, hoje no Brasil, a 48% dos casos notificados. E a vigilância pós-alta, ela tem que ocorrer entre o 25º e o 35º dia após a alta do paciente, pois esse é o tempo para aparecimento de alguma normalidade, que é entre o 21º até o 30º dia, qual corresponde a 88% dos casos que são notificados, né? São durante esse período. Na vigilância pós-alta, é feita uma busca ativa e contínua dos pacientes pelos profissionais que são do Serviço de Controle de Infecções relacionadas à assistência à saúde, que seria o SCIRAS, onde eles vão estar orientando os pacientes sobre os cuidados básicos que eles têm que ter após a cirurgia. Então, seria orientação quanto à higiene, alimentação, prática de atividade física, porque alguns que são acostumados a ter uma prática de atividade física regular querem continuar fazendo, realização do curativo, né? E tem-se que de 20% a 30% dos casos de agravos, complicações, são preveníveis, né? E bem como também tirar dúvidas e coletar dados sobre o estado atual do paciente. Tudo isso ocorre por meio do contato telefônico, então ele é um método de fácil realização, baixo custo, onde o profissional vai ligar mesmo para o paciente e vai perguntando sobre o seu estado atual, como ele tem se sentido. Ele vai perguntar, por exemplo, você tem sentido dor? Qual o aspecto do local de corte? E entre outras, tá? Também se é feito um envio de questionário, ou seja, um questionário de perguntas, é enviado por e-mail. E se caso esse paciente não tenha telefone, celular ou computador, é enviado por meio de carta esse questionário para ele. Esse método tem poucas respostas do paciente, porque a maioria recebe, mas não devolve, tá? E tem-se o retorno ao médico. O retorno ao médico é realizado conforme orientado por ele mesmo. E esse retorno é independente da retirada dos pontos da cirurgia, do sítio cirúrgico, perdão. Tem também a visita médica ao local de estadia do paciente, ou seja, nesse o médico, ou em alguns casos, né, a equipe multiprofissional vai até o local onde o paciente vai ficar, residir, e realiza uma análise das condições ambientais de lá. Então, por exemplo, se tem saneamento básico ou não, se o ambiente é adequado ou não. E também a gente colocou um dado muito importante que, segundo o Ministério da Saúde, por meio da portaria 2616/98, todos os hospitais, é obrigatório, têm que possuir diretrizes e normas para a prevenção de controles de agravos e complicações para infecções, né? Porque as infecções cirúrgicas é que comandam um ranking aí, antes, durante e após uma cirurgia. E esses têm que ser organizados com base nos programas de controle de infecção hospitalar, que seria o PCIH
e têm que ser desenvolvidas pelas comissões de controle de infecção hospitalar, que seria o CCIH, e que sejam compatíveis com cada instituição, ou seja, o que é melhor para cada uma, o que atende a necessidade de cada uma. Tá? Ainda a gente achou cabível falar que na vigilância pós-alta tem que ser composta por uma equipe multiprofissional, ou seja, ela tem que ser composta por médicos, enfermeiro, microbiologista e entre outros, aos quais, né, tem que ser devidamente preparados. Alguns autores, dos quais a gente buscou, trouxeram a educação continuada como uma forma de capacitação desses profissionais, para que eles possam estar atuando, então, na vigilância pós-alta. Isso foi o que a gente abordou no nosso tema. Estamos abertos para perguntas e agradeço a atenção de todos. Muito obrigada. Obrigada, Sueli. Nossa, parecia que eu estava assistindo um vídeo do YouTube. Falou muito bem, vou colocar você no meu lugar para dar aula, tá contratada. Muito bem mesmo, parabéns. Gostei de todas as informações, né, que trouxeram, bem pertinentes, tá bem correto. Só comentando algumas coisas. Professora, mas você falou que era até o dia 30 e aqui tá do 25 ao 35. Até dia 30 é uma recomendação, né, de Anvisa, recomendação do CDC, mas é claro que pode acontecer numa pequena porcentagem depois do 30º dia, né? Então pode acontecer dia 31, 32, 35, então pode acontecer sim, tá? E às vezes acontece. Eles recomendam 30 dias porque a maioria dos casos acontecem até 30 dias, então por isso a gente tem que seguir um padrão, né? Senão a gente fica ligando para o paciente até 3 meses, 1 ano depois, né? Então a gente estabelece um limite para essas ligações, tá? Como eu falei, aqui no Brasil acontece mais por telefone, mas tem outros países que fazem visitas domiciliares, ou locais aqui no Brasil que tem estratégia da saúde da família na UBS, então o médico vai na casa, ficou sabendo que o paciente operou, já está em casa, eles vão fazer uma visita, o enfermeiro vai fazer visita, então a UBS ela também é uma parceira, né, nesse momento de vigilância. Às vezes você liga para o paciente, não tem contato, ou ele não te atende, né, achando que é cobrança, talvez. Aí você faz a buscativa, liga na UBS e pede, né, para o ACS ir até a casa da pessoa, ou para o enfermeiro ir até a casa, para conseguir, então, um retorno dessa pessoa que operou. E eu fiz um estudo agora, né, do doutorado com a minha professora, que a gente analisou se existe aplicativo para monitorar essa vigilância. E a gente viu que no Brasil não tem nenhum aplicativo voltado para isso, então a pessoa operaria, abaixava o aplicativo e, digamos, 4 vezes ao mês ela respondia para ver se estava tendo algum sintoma de infecção. Mas só tem fora do Brasil, né? A maioria nos Estados Unidos, que eles desenvolveram, mas não está muito em uso, né, diário, assim. Então é uma alternativa boa, né? Porque hoje em dia nem o contato telefônico as pessoas estão querendo mais, né, atender essas ligações. Mas obrigada ao grupo. Vamos para o próximo, que é o primeiro, na verdade. Tudo certo aí com o primeiro grupo, que vai falar sobre desgermação das mãos? E a gente finaliza. Boa noite. Boa noite, quem está falando? Boa noite, professora Andréia. O meu grupo é a Cíntia, a Andressa, a Bruna e o Carlos. Eu vou falar sobre o cuidar é amar a profissão, lavar as mãos é a nossa obrigação. Eu acho que o assunto sobre lavar as mãos no centro cirúrgico é o mais importante, não só no centro cirúrgico, como em qualquer lugar no hospital. O objetivo de lavar as mãos é a antissepsia cirúrgica das mãos deve ser realizada antes de procedimento de alto risco de contaminação, como é o caso de cirurgias, e constitui-se de medida importante para a prevenção de infecção no sítio cirúrgico, porque mesmo a gente usando a luva estéril, a luva do centro cirúrgico próprio, é perigoso. A gente tem que fazer a lavagem das mãos certas, porque mesmo lavando as mãos certinho, se acontecer da luva ter um furo, vai prejudicar o paciente, vai causar uma infecção, por mais que a gente tenha lavado a mão da forma correta. E é recomendado que os lavados
lavabos sejam exclusivos para antissepsia cirúrgica, com profundidade suficiente para permitir a lavagem dos antebraços sem que o mesmo toque no equipamento. Porque se a gente for lavar a mão, fazer a nossa antissepsia da mão e ter que relar na torneira para desligar, vai... como é que é a palavra? Contaminar. É contaminar a mão. Isso, obrigada, professora. Deve-se optar por dispensadores de fácil limpeza e que evitem o contato direto com as mãos. Prevencialmente devem ser escolhidos os tipos de refil. Como a gente deve lavar a mão da forma correta? A primeira coisa que a gente tem que fazer é fricções nas laterais, no dorso e a palma das mãos, e espaço interdigitais, braços mantendo elevados, evitando a recontaminação das mãos pela água do cotovelo. Lateral dos braços, do punho ao cotovelo, o processo deve ser repetido com a outra mão e o braço mantendo as mãos acima do cotovelo, para não contaminar a mão. Deixa eu pegar aqui minha colinha. Tá bom. Apresentar a distância é bom, que daí dá para colar bastante, né? Ninguém tá... Fica ótimo. O conscientização é como as mãos é o principal vetor de infecção hospitalar, que foi o que eu disse no começo. Ele pode custar uma vida, por isso a higienização é uma obrigação da equipe da saúde. Como eu disse no começo, é o principal da cirurgia. Porque, como eu disse, mesmo a gente lavando a mão corretamente e tendo um furinho de nada na luva, pode trazer uma infecção ao paciente, pode demorar para a gente perceber, e isso vai causar a vida do paciente. É isso, eu acho. Ok. Se alguém do meu grupo quer acrescentar alguma coisa. Bom, então, vocês ficaram responsáveis pela degermação das mãos, né? Então, só alguns comentários para deixar bem claro. Claro que lavar a mão, gente, todo mundo sabe que já tem que lavar. Por causa da pandemia, a gente tá lavando a mão bastante, ou passando álcool. Então, assim, é óbvio que a mão, né, é o principal meio de transmissão de doenças. Dentro do hospital, mais ainda, e no centro cirúrgico também. Mas essa degermação das mãos é quando a pessoa vai entrar ali para operar. Então, é cirurgião, o auxiliar do cirurgião e o instrumentador. Esses precisam fazer a degermação. O circulante pode lavar a mão normal, o anestesista lava a mão normal, tudo ok. O objetivo foi bem claro, né? Então, vai reduzir a microbiota ali da mão, caso fure a luva. Então, a gente não pode, né, ter certeza que a luva não vai furar. A gente está mexendo com pinça, com agulha, então é muito fácil furar a luva. Então, para isso, caso a luva fure, a mão, né, da pessoa, do profissional, tá a mais limpa possível. E é igual à degermação da pele do paciente lá do campo operatório. Também é feito com clorexidina ou PVPI degermante, porque estamos falando de degermação. Então, né, o mesmo produto que usa lá na pele do paciente vai usar aqui na mão e antebraço e cotovelo do profissional. O lavabo, ele é bem diferente dessas pias que a gente encontra por aí. Então, é um lavabo bem profundo e fica fora da sala cirúrgica para não ficar espirrando água ali, né, no material estéreo. Mas fica bem do lado da sala operatória. Aí o profissional já tem que colocar máscara, já tem que pôr de touca, todo certinho, porque depois que ele degermar a mão, ele não pode encostar a mão mais em lugar nenhum, né? Então, se ele encostar a mão na porta, tem que lavar de volta. Se ele encostar a mão para coçar o nariz, tem que degermar a mão de novo. Então, é como se a mão dele ficasse quase estéril, então ele não pode encostar em nada. Aí ele vai pegar o avental estéril, vestir e vestir a luva estéril, tá? Então, assim,
esse procedimento, ele deve durar de 3 a 5 minutos, lavando as mãos. Eu vou fazer um vídeo sobre essa técnica e vocês vão treinar em casa. Gente, chega a doer o braço, porque tem que ficar com o braço levantadinho, né? Tem toda uma posição, não pode abaixar a mão. Então, assim, dói muito o braço, tá? De 3 a 5 minutos. Para quê? Para que dê tempo de fazer o efeito, né, da clorexidina ou principalmente do PVPI, que demora mais para começar a agir. Mas também porque tem que fazer 3 vezes. Então, você começa na mão, aí vai para o antebraço e cotovelo, da mão esquerda e da mão direita. Depois faz de volta e depois de volta. Então, são 3 vezes. Aí, por isso, acaba dando, né, pelo menos uns 3 minutos, tá? Então, acho que é isso que eu queria só complementar com vocês, tá? O restante, tudo certo. Gente, alguma dúvida sobre isso? Alguém quer perguntar? Bom, então... para finalizar essa aula, eu gostaria só de falar que na próxima semana eu vou enviar vídeos da aula prática para vocês. Vocês não vão conseguir praticar, né, por conta do que está acontecendo, mas eu vou gravar vídeo, eu vou explicar como é que faz. Então, alguns procedimentos eu consigo gravar e enviar para vocês, como a degermação das mãos, a degermação do campo operatório, a antisepsia, consigo mostrar alguns equipamentos, né? Então, o que for possível eu mostrar à distância, eu vou fazer, tá? E na semana que vem encaminho os vídeos para vocês. E no horário da aula, a gente entra aqui para tirar dúvidas. Professora, não entendi tal parte do vídeo, como que faz isso, como que faz aquilo, tá? Então, é só para retirar dúvida. E na outra semana, do dia 10, vai ter uma revisão para a prova, porque depois, no dia 17, já é prova de vocês, tá? Então, semana que vem não vai ter aula, vai ter só tira dúvidas, mas o momento da aula vocês vão ter que assistir os vídeos que eu vou encaminhar, que não vai ser só um. E depois... No dia 10, então, a gente tem uma revisão, que daí eu vou preparar alguns slides, né? Para focar os conteúdos que realmente vão cair na prova e uma oportunidade para vocês tirarem dúvidas. E depois, dia 17, vai ter a prova, né? Como vocês já fizeram a primeira. Certo? Então, agora eu peço para vocês acessarem o link que a Suelen vai mandar pelo WhatsApp. E depois que vocês responderem essas perguntas, aí vocês podem sair da sala, tá? E a gente se encontra aí na próxima reunião nossa, na próxima aula. Essas foram as referências, tá, gente? Da Anvisa e o CDC, que eu tanto fico falando para vocês, certo? E tem da Organização Mundial da Saúde também e um artigo. Vou parar de gravar a aula agora. Lembrando que o formulário